Bom dia. Hoje a gente vai conversar sobre o sistema nervoso, né? Então, a gente está nessa linha dos sistemas, né? E uma relação forte com a ectoderme, né? Que é de onde se origina o sistema nervoso e os órgãos dos sentidos, né? Que vão fazer essa conexão do interior do organismo para monitorar o que está acontecendo fora, né? A primeira coisa que a gente parte, primeira informação, que todas as células vivas, elas vão responder de alguma forma aos estímulos que vai trazer informações para ela do que está acontecendo fora do corpo dela, né? E no primeiro momento, quando a gente está falando isso no organismo unicelular, né, obviamente ele vai precisar fazer essa interação, como a gente vê nos protistas. Esse contato, essa conexão, ela foi estabelecida pelas estruturas locomotoras, né? Então, os cílios e os flagelos faziam, além da função de locomoção, a vibração deles, a forma como eles vibravam, ou as moléculas químicas que tinham no ambiente entravam em contato com eles, traziam essas mensagens. Então, com o percurso evolutivo, essas estruturas foram se aprimorando e acabaram por dar origem ao sistema nervoso, né? No primeiro momento, quando a gente fala de protistas coloniais ou de poríferos, que já são pluricelulares, não existe uma estrutura que vai fazer a conexão entre essas células, mas vai haver uma comunicação célula a célula, né? Então, essas células, elas emitem, se modificam de alguma forma que as outras células reconheçam, e isso para elas é um sinal, né? Tem uma relação com algo que está acontecendo no ambiente. Então, ela é uma comunicação que a gente chama de uma comunicação elétrica, né? Em que uma célula vai tocando a outra e isso vai passando essa informação. É assim que os poríferos se comunicam, é assim que os protistas coloniais se comunicam e é assim também que as plantas se comunicam, né? Então, a gente tem hoje toda uma linha de pesquisa que está mostrando como que ocorre esse processo de comunicação entre as árvores, né? Ou entre as plantas a partir dessa modificação elétrica. Com o avanço da evolução e o aprimoramento do sistema nervoso nos animais, essa comunicação, num dado momento, ela, além de elétrica, ela incorpora uma comunicação química, né, que vai ser feita através dos neurotransmissores e que vai tornar, então, vai ser um refinamento, né, dessa comunicação, mas que não elimina essa forma basal, que é a forma elétrica, embora ela fique menos consciente ou menos reconhecida. A gente tem, então, a evolução do sistema nervoso associado com a locomoção e associado com a simetria bilateral, né? De modo que o animal que se locomove, ele vai estar se deparando com novas situações e, para isso, ele vai precisar monitorar e programar, né, comportamentos para poder se adequar a cada tipo de situação. A gente tem o primeiro sistema nervoso radial, né? O primeiro sistema nervoso ele vai ser difuso, porque ele está relacionado com a simetria radial do quinidário, ao mesmo tempo que atende uma demanda de um animal que é céssio, né? Que é sentir o meio igual por todos os lados, mas sem uma necessidade de um monitoramento tão refinado do ambiente, porque ele está no único lugar, né? A partir do momento que surge, então, a locomoção, a simetria bilateral, né, nos ancestrais ali dos platiomintes, ele vai entrar com uma parte do corpo primeiro no ambiente, essa é a parte do corpo da frente, obviamente que os órgãos sensoriais vão precisar estar concentrados nessa parte anterior, né? Então ele vai ter estruturas que vão detectar luz, ou cheiros, ou sons, e para, de uma forma também mais eficiente, o sistema nervoso que antes era todo espalhado pelo corpo, agora ele começa a se concentrar na parte da frente, que é para suprir de uma forma mais rápida esses órgãos sensoriais que estão concentrados ali. Não que não exista sistema nervoso para o resto do corpo, ou estruturas sensoriais no resto do corpo, lógico que tem, mas ela vai ser mais concentrada na parte da frente. É aí, então, que vem o surgimento da cefalização, né, e do sistema nervoso daí centralizado na parte anterior, né. Quando a gente vê platiomintes, ele ainda tem uma transição, né, ele ainda tem esse sistema nervoso que se chamam de tipo de escada de corda, né, que ainda vai uma transição que junta um difuso com o sistema nervoso centralizado.
O sistema nervoso, ele também vai ser em forma de um cordão, né? Que nos protostômios, anelídeos, moluscos, insetos, né, artrópodos, ele fica na parte de baixo do corpo, no sistema nervoso chamado ventral. E na nossa linha evolutiva dos deuterostômios, o sistema nervoso ele é dorsal, né? Esse sistema nervoso que sai aqui do cérebro e percorre a medula, né, na parte superior do corpo. Isso é uma diferença que tem a ver com a embriologia que vai determinar bem essa evolução. Outra coisa importante é que o cérebro nos protostômios, ele é um cérebro em forma de colar. É um colar que vai ficar ao redor do esôfago, né? Como se fosse um colar que ficasse, como se fosse um colar aqui da gente, no pescoço, né? Esse cérebro, ele acaba tendo uma limitação de crescimento, porque tem um tubo digestivo que está passando ali no meio. Provavelmente por isso, os insetos, os artrópodos, né? Conseguiram evoluir até um determinado ponto, a acrescentar regiões distintas nesse cérebro com funções distintas, mas que não foi além disso. Quando a gente vai para vertebrados, o cérebro ele vai ser uma estrutura que vai estar à frente do tubo digestivo, né? Então o tubo digestivo está aqui, a boca não é terminal, né? A boca ela é deslocada e ele cresce, então ele tem um espaço grande para ele crescer, acumular mais células nervosas e aprimorar, então, esse sistema nervoso. Então, aqui, ilustrando, né, o que eu tinha falado para vocês, aqui a gente tem um protista, né, se locomovendo, vocês podem ver aqui o flagelo, né, o flagelata, uma eulena, e esse flagelo, então, cumprindo essa função também de conexão com esse ambiente, né. O neurônio é a célula que vai formar, né, esse tecido nervoso, né? É uma célula que vai ser especializada em conduzir esses impulsos nervosos. Dentro dela, essa condução ela é elétrica. Entre elas, como a gente tem aqui na figura aqui embaixo, ela é química, né? Então, entre os neurônios, a comunicação se faz por meio de neurotransmissores. E dentro dele, ele é elétrico, né? Então, essa é a diferença que a gente tem quando o sistema nervoso, quando o organismo se torna pluricelular, e essa é a diferença que a gente vai ter com relação às plantas também, né? E, obviamente, né, o sistema nervoso ele vai ter uma forte relação aqui com Bauplin, né? Então, aqui mostrando um quinidário, sistema nervoso difuso, ele precisa responder o meio igual por todos os lados, né? Então, ele está parado aqui. Se alguém toca nele em um tentáculo, ele sente em todos os outros como se tivesse sido tocado também. É automático, é uma coisa muito, uma rede, de fato, né? Aqui a gente tem o movimento dos cílios, né? Para vocês verem como que é, ou dos tentáculos também pode ser de um quinidário, né? Então ele consegue ter esses movimentos e o movimento de abertura e fechamento da boca que se repete quando a gente vê aqui na água-viva, né? Lembrando que a água-viva, embora ela esteja solta no ambiente, ela ainda não tem uma locomoção considerada verdadeira, né? Ela vai fazer mais uma jato-propulsão, né? Ela vai usar essa propulsão da água mesmo para ajudar ela a se locomover, né? No caso do quinidário, do equinodermata, como a gente tem aqui uma estrela, ela tem uma locomoção, né? Mas ela perdeu, né? Então ela tem uma simetria radial secundária, porque ela vem de um organismo que tinha simetria bilateral, se tornou séssil, desenvolveu a simetria radial e agora ela voltou a se locomover. No caso da estrela, ela se locomove, mas ela manteve essa estrutura radial, né? Então ela não tem uma cabeça, ela não tem uma direção, né? Então aqui a gente representa esse sistema nervoso que é difuso, né? Igual por todos os lados. Quando a gente vem para a simetria bilateral, ocorre então o processo de cefalização, né? Os platiomintes eles vão ser os primeiros, né? Embora eles tenham ainda essa transição de sistema nervoso, a gente já vê aqui claramente uma cefalização, uma locomoção direcionada, né? Bem diferente aqui da locomoção da água-viva. Nos casos dos artrópodas, né? Aqui a gente tem um desenho aqui embaixo, o cordão nervoso aqui em azul, que ele é ventral, né? E aqui nesse outro desenho, aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Do cordão do cérebro, que ele é um colar aqui ao redor do esôfago, né? Porque a boca ela é na extremidade, né? Então não permitiu um crescimento grande, embora ele seja bastante evoluído, né?
No caso aqui de anelídeo, a gente tem, poliqueta tem muitos órgãos sensoriais, porque são animais livres, né? Então eles vão ter, aqui tem uma cabeça bem desenvolvida, como vocês podem ver, né? O cérebro ainda é em forma de anel, tá? Nesses grupos, né? Lembrando, eles são os protostômios, né? E no caso aqui da minhoca e da sanguessuga, aqui dá para a gente ver bem uma locomoção de médio palmos, né? Da sanguessuga, né? Uma locomoção aqui de movimentos peristálticos na minhoca. A minhoca vive enterrada, né? Então ela não vai ter muitos órgãos sensoriais, ela vai ter mais o sentido dérmico da luz mesmo, né? Para ela continuar enterrada. Então ela sente a luz por todo o corpo. E, lógico, a sanguessuga vai precisar identificar, né, o calor, principalmente, ou o cheiro dos indivíduos do qual ela vai parasitar. Molusca, a gente tem aquelas variações incríveis, né, dentro de molusca, né? A gente tem ali no primeiro o Bauplane típico de molusca, um gastrópoda, né? Tem muitos órgãos sensoriais, eles usam muito uma comunicação química, né? Então, no caso daquele gastrópoda ali, ele tem 2 tentáculos, né? 2 pares de tentáculos. Os de cima, ele tem um olhinho na ponta, né? Então ele consegue identificar a luz, escuro. E os de baixo, ele sente os cheiros, né? As moléculas químicas. Então, vocês podem ver que eles vão andando, encostando aquele tentáculo no chão, né? Aqui a gente tem um bivalvia, que volta a ser sedentário, né? Voltam a ser césseis, né? O sistema nervoso volta a ser difuso, ele perde os órgãos sensoriais, porque ele não está em contato com o ambiente, né? Aquilo ali é um sifão dele, ele está respirando, né? E a gente tem o cefalópodo, né? Que é aquela grande exceção, aí de fato aqui o cérebro dele aumenta muito, o cérebro dele cria regiões, e ele tem uma massa, e ele tem uma coisa muito interessante, no caso, que é esses mini cérebros que são as ventosas, né? Então ele tem uma conexão nervosa, assim, muito forte com as ventosas, com o cérebro, e ele tem uma outra coisa muito interessante, que é o cérebro, o sistema nervoso ligado direto com os cromatóforos. Então essas células que fazem com que ele mude de cor muito rápido, né? Nos vertebrados, como eu tinha dito para vocês, o cérebro se desloca para cima da boca, então ele permite dessa forma crescer bastante, né? E ele vai ter então 3 camadas, né? Ele vai ter o cérebro que a gente chama de reptiliano, que é o mais primitivo, todos têm. Ele está relacionado com regulação de funções vitais, como respiração, defesa, reprodução. Aí logo em seguida aparece o sistema límbico, mais no meio, que aparece em aves e mamíferos, né? Então tem uma relação com animais que são endotérmicos, eles precisam ficar juntos para cuidar dos filhotinhos, precisa desenvolver o que se chama de amor, e ele está relacionado com as emoções, e por cima a gente tem uma camada toda dobradinha do córtex, né? Que faz a ligação de uma área com a outra, né? Então ele é um tecido que faz muitas conexões, que vai permitir uma capacidade muito grande de aprendizado e que vai culminar no ser humano na capacidade de raciocínio, né? Mas a gente tem uma medula também que desce pelo corpo e que vai estar relacionada com o funcionamento autônomo, né, de órgãos e de movimentos, de reflexos que não precisam uma conexão com o cérebro, ela acaba resolvendo isso, né? Então a gente vai ter muitas fibras, vamos ter muitos neurônios, né, que vão permitir essa transferência dessas informações, né? Então, as fibras somáticas podem ser sensoriais e motores, que são as que estão na pele, ou nos músculos voluntários, e a gente tem aquelas viscerais, né? E as glândulas, que tem a ver com os músculos involuntários, que funcionam sem a nossa decisão, né? E o encéfalo nosso, né, que é o nosso córtex, que vai variar de acordo com as estruturas sensoriais nos animais. Então, aqueles que têm um olfato muito desenvolvido vai ter a região do olfato mais desenvolvida. O que tem a visão vai ter a visão. Então, ele tem uma maleabilidade ali e conforme ele usa mais, a estrutura maior vai ser essa região, né? E aí a gente tem esse desenho aqui que representam os diferentes cérebros nos diferentes grupos, né? Então, vocês podem ver, por exemplo, aqui é um peixe, aqui é um anfíbio, um réptil, uma ave, mamíferos no geral e o ser humano aqui deslocado. Vejam que todos eles têm a mesma estrutura. Vamos ver aqui o bulbo olfativo no anfíbio, o bulbo olfativo no peixe, o bulbo olfativo no réptil. Aí na ave é pequenininha, ela não tem muito, né? Ela não usa muito cheiro.
Já nos mamíferos ela é grande e no ser humano ela praticamente some, vai lá para dentro, ela fica pequenininha, né? Então, o cerebelo está aqui, o cerebelo aqui, o cerebelo aqui, né? Então, a gente vai vendo que a gente tem as mesmas estruturas, mas elas são modeladas. Então, ela também vai ter, o cérebro também vai ter um Bowplan, que vai refletir as estruturas sensoriais de cada grupo de animais. E aí a gente tem os receptores, né? Os receptores, na verdade, eles são como se fossem prolongamentos do cérebro, né? Que vão fazer essa conexão com o meio externo, né? Então, a gente vai ter bom, a gente pode considerar que todas as células reagem ao ambiente, mas a gente vai ter as células especializadas para receber determinados estímulos, né? E a estrutura mais complexa que a gente tem aqui na natureza, sem dúvida nenhuma, que são os olhos, né? Uma estrutura muito complexa. Então, a gente vai ter, com relação aos receptores, eles podem ser gerais, ou eles podem ser específicos para determinados sinais. Eles podem ser somáticos, né, terem controle ou serem viscerais. Eles podem ser responsáveis por captar estímulos internos do corpo ou externos. Eles podem ser sensíveis a estímulos mecânicos, eletromagnéticos ou químicos, né? Essas são as classificações que a gente tem, né? Então, o primeiro receptor são os táteis, né? Todos os animais vão ter essa sensibilidade no limite do seu corpo, e ele vai conseguir, através desse limite do corpo dele, né, da epiderme, das estruturas, perceber como que é esse ambiente, tá? Então, geralmente ele vai ser derivado de células epiteliais que estão associadas a neurônios específicos. Aqui a gente tem um artrópodo, que tem um exoesqueleto bem rígido, então esse exoesqueleto ele atrapalha essa sensibilidade, por isso ele vai ter que ter muitos pelos, né? Ou que vão atravessar, né? Então eles saem de dentro do corpo e atravessam esse exoesqueleto, e a vibração deles traz informações importantes do ambiente, né? No caso da aranha, por exemplo, esses receptores eles estão conectados com esse fio de teia, e qualquer vibraçãozinha ali na teia, ela consegue identificar quem que está na teia dela, né? Pelo tipo de movimento, né? Ela é muito refinada, esse tipo de comunicação pelo fio, né? O quinidário representa, por exemplo, os animais de corpo mole, né? Em que a própria epiderme, a própria modificação ali, né, na conformação dessas células, acabam dando essas informações para eles, né? Mas normalmente o bicho vai ter modificações dessa epiderme que vão ser adaptadas para, ao serem deformadas por movimento de vento ou de toque, ela vai trazer essa informação para o cérebro do que está acontecendo ali fora, tá? A gente tem os georreceptores, né? Eles são muito importantes para poder determinar a gravidade, e os próprios receptores que têm a ver com a movimentação de partes do corpo. O georreceptor ele é muito importante para animais que vivem no ambiente aquático, por exemplo, essa água-viva. Ela precisa saber se ela está subindo ou descendo, indo para a direita ou para a esquerda, né? Essas estruturas a gente chama de estatocistos, né? Estatocistos são estruturas durinhas, né? Como se fossem pedrinhas que ficam dentro de um espaço, de uma câmara, que ela tem líquido, né? E ela é recoberta por um epitélio muito sensível, né? Então, se ela sobe ou se ela desce, essa pedrinha, essa estrutura mais rígida, ela vai se movimentando, e esse movimento, né, que vem com o movimento do animal, ele causa esse contato com esse epitélio muito sensível, e isso dá uma informação para ele, se ele está subindo ou se ele está descendo, né? Os próprios receptores, eles têm a ver com animais que têm muitos apêndices, né? Então, aqui, por exemplo, a aranha com muitas pernas, o peixe com as nadadeiras, né? Então, ele precisa ter uma concepção de como que está o corpo dele naquele momento, né? Como que estão as pernas, como que elas estão se movimentando. Então, internamente, ele vai ter um mapa tridimensional do seu corpo, e ele vai ter essa percepção, né? Então, lógico, eles são muito estudados em vertebrados, em artrópodes por conta das articulações, né? E vai determinar a forma como esse animal vai se locomover. Então, no caso dos vertebrados, a gente tem um órgão muito importante que é o nosso labirinto, né? Que fica dentro do nosso ouvido,
que vai ter essa mesma função do georreceptor, né? Então, dependendo do nosso movimento, como a gente se movimenta, esse líquido se movimenta e ele dá informação para o organismo de como que está o corpo dele. A gente tem os quimiorreceptores, muito importante nos animais, eles se comunicam muito quimicamente, né? Alguns são mais do que outros, né? Mas aqui a gente está mostrando, por exemplo, um caramujo altamente quimiorreceptor e um cachorro que tem um olfato 100 vezes maior do que o nosso, né? Então, lembrando que todos os seres vivos, eles eliminam moléculas químicas que estão soltas ali no ar e eles vão ter, então, esses receptores que vão captar essas moléculas e isso vai trazer alguma informação para ele. Essas moléculas que saem do nosso corpo, elas têm um peso molecular muito baixo, mais baixo, são chamados de feromônio, né? E ficam no ar e são captadas. Então, ele sabe se é um macho, se é uma fêmea, se está no período reprodutivo, se não está, se é comida, se tem inimigo. Ele vai fazendo uma série de comunicações, de associações através desses cheiros, né? Desses químicos, né? E vão poder reconhecer, inclusive são muito utilizados como bioindicadores justamente porque eles conseguem ter esse refinamento de perceber essas modificações desses ambientes, né? Então aqui a gente tem, né, bem um caramujo colocando, como eu tinha dito para vocês, os tentáculos de baixo que são mais sensíveis aos químicos e o de cima que tem o olhinho na ponta. A gente tem os fonorreceptores, né? Vertebrados, né? A gente tem o ouvido, mas nos invertebrados também a gente tem animais que produzem sons. Muitos produzem, a gente não sabe porque ele não é audível para a gente, como por exemplo as aranhas, né? Outros produzem e a gente ouve, como por exemplo o grilo, o gafanhoto, a cigarra, né? No caso, e eles sentem, né? Eles sentem. Então, a sensibilidade ao som já foi demonstrada em vários grupos, mas ter uma estrutura específica para receber sons, aí isso não é tão comum, né? Então, isso ocorre, por exemplo, no grilo, que ele tem uma região aqui do ladinho do corpo que parece uma membrana bem fininha, parece um tímpano. Ele é chamado de tímpano, né? Que é justamente para poder ter a recepção específica desses sons que é utilizado no contexto reprodutivo ou de defesa de território, né? Então é muito importante ele ter essas estruturas. E alguns outros invertebrados podem ter, por exemplo, alguns aracnídeos ou algumas centopeias que vão ter estruturas que aparentemente também têm essa relação de identificar esses sons, né? A gente tem os barorreceptores, né, que foi o que eu pulei ali, que são os receptores de pressão. Aqui a gente tem os fotorreceptores, né? Quase todos os animais são sensíveis à luz, mas formar a imagem mesmo já é algo mais raro. E a gente tem então fotorreceptores em quinidário, molusco, anelídeo, artrópode, cordata, né? Que são, na verdade, pigmentos que são fotossensíveis e o animal consegue ter essa noção se está claro, se está escuro, né? Aliás, até protiça a gente já tem algumas manchas pigmentares, né, chamadas de estigmas, que vão ter essa função, as manchas ocelares das planárias, né? E aí a gente evolui para os olhos complexos, como a gente tem no polvo e como a gente tem nos vertebrados. Os artrópodes, eles têm océolos, no caso de aracnídeos, eles têm océolos simples, né? Aquela abelha também tem na parte de cima da cabeça esses olhos simples, né? São olhos simples. Até formam algumas imagens, mas em forma de sombra, né? Que podem ser diretos ou indiretos, né? Então, eles podem funcionar de dia ou de noite, né? No caso das aranhas, elas têm, no geral, a maioria delas tem 8 olhos, né? Cuja combinação deles, o desenho que vai formar esses olhos, tem a ver com a família de aranha. E no caso dos insetos, né, no caso dos crustáceos também, a gente vai ter os olhos compostos, né? Então, os olhos compostos é uma estrutura mais complexa dentro dos invertebrados também, porque ele vai ser formado por várias estruturas menores que são chamadas omatídeos, né? Eles são muito bons para detectar movimento.
Então, isso é uma característica importante para os insetos. E alguns moluscos, cefalópodes e os vertebrados vão ter esse olho que a gente chama de olho em câmera, né? Que vai formar como se fosse uma câmera fotográfica mesmo. Ele vai ter uma lente, né? Essa luz vai entrar e ela vai ser decodificada lá dentro nessa imagem. Então, na verdade, o olho é o receptor, mas é o cérebro que vai decodificar aquela imagem, aquele estímulo numa imagem, né? Então, isso se forma numa outra região do cérebro também, né? Eles, então, acreditam que esses fotorreceptores, eles evoluíram em duas linhas, né? Uma vem dos cílios, né? Que foi a linha dos quinidários, dos equinodermatas e dos cordatas, e o outro, ele veio de microvelocidades e de microtúbulos, que são os olhos chamados rabidométricos, que aí tem a ver com a linha dos protostômios. Então, a gente tem ali os platiomíntios, os anelídeos, os artrópodos, os moluscos, né? Então, a gente consegue diferenciar, inclusive, a linha dos deuterostômios e dos protostômios novamente. A gente tem alguns receptores que a gente chama de efetores independentes, que são aqueles que funcionam aparentemente, né, independente do sistema nervoso, como, por exemplo, o nematocício de um quinidário, né, em que o contato com substâncias químicas ou o próprio toque naquele cílio, como está ali na animação ali embaixo, é o suficiente para desencadear a liberação dessa estrutura, né? E também quitinóforo, né? Que a gente tem as células adesivas deles também funcionaria dessa forma. A gente tem a bioluminescência, né? Comum em animais de altas profundidades, né? Elas são muito comuns, na verdade, animais terrestres também têm isso. A gente vê em bactérias, a gente vê em fungos, em poríferos, em protistas, em quinidária, anelídeo, molusco, artrópodes, equinodermatas, tunicates, peixe, né? Na maioria das vezes, eles podem ser formados por uma associação com algas, que ela vai emitir alguns flashes rápidos, né? E isso traz uma luz que a gente consegue ver o indivíduo, né? Ou ela vai ser uma reação química que vai ocorrer por conta de uma proteína, né, chamada luciferina, que pode variar inclusive com a cor, embora em altas profundidades essa tonalidade em azul era a mais comum, né? E ela pode ter várias funções, desde uma comunicação entre eles, até porque ele está no escuro total, até como ser uma forma de se defender ou uma forma de atrair a presa. Se acredita que essa tenha sido uma das formas mais primitivas de comunicação, né? Uma vez que estão, né, oriundos em animais bem primitivos, mas é bem interessante. A gente tem os termorreceptores, né, que são os receptores para as mudanças de temperatura, que também estão na epiderme. Ela vai ser muito importante na determinação da atividade dos indivíduos, né, principalmente daqueles que são ectotérmicos, né, como a gente está vendo aquele lagartinho ali fazendo uma termorregulação. Isso é importante também para alguns insetos que também são ectotérmicos e voam e precisam de alguma forma aquecer antes do voo, né? E a gente tem muitos parasitas que também precisam identificar a mudança de calor para identificar a sua presa, né? Então, os termorreceptores, cobras também se comunicam muito por essas estruturas. A gente vai ter ali agora, para finalizar, os hormônios e os feromônios, né, que são sistemas de comunicação que vão ocorrer, no caso dos hormônios, internamente, né? Então, esses órgãos sensoriais, esses receptores, né, eram uma forma de comunicar o externo com o interno. Os hormônios vai ser uma forma de comunicação interna. Então, os hormônios são compostos químicos que vão ser liberados pelo cérebro e que vão percorrer a corrente sanguínea durante, né, o corpo todo do organismo, até chegar nas células, os sinais, né, a mensagem que ele queria passar e colocar todas as células em harmonia, em consonância, em concordância com aquela informação que se intencionava passar, né? No caso dos vertebrados, a gente vai ter um sistema endócrino e neuroendócrino que vai regular todo o comportamento, mas a gente também tem invertebrados, alguns deles são conhecidos, principalmente em insetos, em crustáceos, com hormônios relacionados com o crescimento, com a equidise, como a gente está vendo ali naquela imagem, uma equidise de uma aranha, na maturidade, na reprodução, na migração, na regeneração do corpo. Então, ela é muito importante essas moléculas nessa comunicação, né?
E a gente tem uma coisa, a diferença, né? O sistema nervoso ele é rápido e ele atua em partes específicas do corpo. E no caso do sistema endócrino, ele é lento e ele vai ser espalhado pelo corpo, né? E vai integrar, então, as funções. Então, ele é muito importante de fazer também essa conexão com o ambiente, tá? E por fim, os feromônios. Então, os feromônios, né, como eu já tinha dito ali anteriormente, eles vão ser substâncias que vão ser liberadas pelo organismo, que vão ser recebidas para o outro organismo que vai saber o que está acontecendo. Então, ele vai saber quem está por perto, se é uma fêmea, se é um macho, se está no período reprodutivo, se já se reproduziu, se não reproduziu. Então, essas moléculas químicas elas vão regular o comportamento de um outro indivíduo.